A paz do Senhor, amados irmãos, boa noite. Sei que vocês estão estranhando que estou com 2 celulares aqui, mas é porque falta de internet, não tem como gravar, né, e postar ali nas redes sociais da igreja, então estou gravando hoje por áudio. Sintam-se privilegiados por estar vendo ao vivo, que essa pregação aqui vai ser complicada de assistir depois. Hoje a passagem se encontra lá em Romanos capítulo 8, vamos ler o trecho do versículo 18 até o verso 28. Acompanhe na sua Bíblia. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos, pedir direção a Deus para que nos conduza em sabedoria e misericórdia a essa meditação. Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos em Sua casa, estarmos podendo cultuar o Teu santo nome em liberdade, com alegria, Pai. Senhor, seja conosco, Pai, durante toda essa meditação. Seja o Senhor, através do Seu Espírito Santo, falando em nossos corações. Seu Espírito, Pai, se faça presente em nosso meio hoje. Senhor, me coloque em Suas mãos como um simples vaso, Pai, como um simples instrumento usado para pregar o Teu Evangelho. Que eu diminua e o Senhor cresça, que a glória seja dada unicamente a Ti. É em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Tome seu lugar. A carta aos Romanos, talvez um dos livros mais famosos da Bíblia, uma das epístolas mais importantes que o apóstolo Paulo escreve. Nós vamos tentar entender o contexto que Paulo escreve esse livro para podermos entender o que ele quer nos dizer com essa passagem. Paulo, para quem não se lembra, se chamava Saulo de Tarso, era o nome judaico desse apóstolo. Ele era um fariseu, era um judeu devoto à Torá e aos antigos costumes. Mas logo depois, quando ele está perseguindo os próprios cristãos, ele tem um encontro maravilhoso com Cristo Jesus e se converte ao cristianismo. E além de se converter, o próprio Jesus o coloca como apóstolo, um representante de Deus na terra, para ir aos judeus e evangelizar todos aqueles povos que ainda não tinham escutado o Evangelho, o Santo Evangelho de Cristo. Nós vamos ver a história do apóstolo Paulo durante todo o Atos dos Apóstolos, logo depois ali do Evangelho de João. E o apóstolo Paulo, ele prega principalmente na parte do leste europeu, na direita do mapa da Europa. E ele vai caminhando ao oeste, à esquerda. Então, ele chega em Roma. E a igreja de Roma, nós vamos ler lá no capítulo 18 de Atos até o capítulo 20, é uma igreja que é dividida em 2 centros. Ela era composta principalmente por judeus e não judeus. E só por essa divisão cultural já tem ali certos atritos, pois culturalmente esses 2 povos são muito diferentes.
e por suas culturas vão ter interpretações diferentes da Bíblia. Mas então chega um imperador, chamado Imperador Cláudio, e expulsa os judeus de Roma durante 5 anos. Mas logo após, esses judeus voltam, e quando eles voltam, os atritos na igreja acontecem. Há alguns atritos. Então, em meio a esses atritos, essa base que está um pouco turbulenta, o apóstolo Paulo escreve a carta aos romanos, escreve a carta ali à igreja de Roma, para que ali se estabeleça uma base sólida, para que ele então continue a sua caminhada de evangelização ao oeste. Ele queria chegar até hoje, onde nós conhecemos hoje como Espanha. Então, nesse período de turbulência, de um período conturbado na igreja de Roma, o apóstolo Paulo, ele escreve esta epístola, esta carta. E nós vemos que o título dessa passagem significa os sofrimentos do presente e a glória futura. Título interessante, um título que coloca em contraponto algo presente e coloca como o peso contrário o céu, a glória eterna. O apóstolo Paulo vai entrar nesse tema muito importante para nós. Hoje é dia 9 de fevereiro, estamos no início do ano, e quantas turbulências, quantas aflições, quantas batalhas já nós não passamos, né? Quantos sofrimentos, como o próprio título fala, já não sondaram os nossos corações durante esse pouco período de um ano novo, onde nós fazemos planos, nós traçamos metas, e muitos desses planos, muitas dessas metas já foram frustrados. Isso nos desanima um pouco, isso nos traz um pouco de angústia, um pouco de tristeza, e é normal, mas o apóstolo Paulo vai apontar para algo maior, para algo que o cristão deve estar solidificado, aonde a fé cristã deve se basear, que é a glória futura. E ele começa falando que para ele é certo que os sofrimentos dessa terra não se comparam com a glória a ser revelada em nós. Ele está certo disso. Esses dias eu escutei uma analogia que cai perfeitamente com esse versículo. Na analogia que a pessoa usou, eu não me recordo o nome certo daquela pessoa, mas a analogia foi maravilhosa. Ela falou o seguinte, que imagina uma pessoa que ela lê uma revista. Ela pega uma revista e lê que tem uma cachoeira maravilhosa no país em que essa pessoa mora. E ela empolgada, ela já compra as passagens, já prepara toda uma viagem para ir para aquela cachoeira, pois aquela cachoeira ali foi nomeada a mais bonita do mundo. Mas está no país dela, então é uma oportunidade única, conhecer a cachoeira mais bonita do mundo. Algo maravilhoso, algo que vai encantar os seus olhos, algo que vai ser uma experiência única. Mas a pessoa não lê a matéria toda da revista. Ela não lê que para chegar nessa cachoeira ela tem que pegar um avião, andar 4 horas de carro, andar mais 7 horas a pé durante toda a mata, e nessa mata tem um urso, um jacaré, tem um gavião, ainda tem uma cobra venenosa que se ela olhar para você, você já morre. A pessoa não lê isso. E quando ela chega naquele caminho ali, ela se depara com todas essas adversidades para chegar na cachoeira mais bonita do mundo. E ela pega o avião já na classe econômica, já vai apertado, o voo atrasou, deu overbooking, quase que a pessoa não consegue entrar no avião. Já foi um cansaço. Ela ainda pega mais 4 horas de carro e no meio do caminho pega um engarrafamento. Uma batida de carro ali e ela já fica presa no trânsito. Ao invés de ser 4 horas, vai para 6. 7 horas atravessando uma mata no escuro, cheia de ursos, animais terríveis, plantas venenosas e tudo de ruim que possa existir no planeta Terra. Mas então ela chega na cachoeira. Quando ela vê a cachoeira mais bonita do mundo, todo aquele caminho para ela valeu a pena. A pessoa usou isso para falar que o caminho te fortalece, mas se nós trazemos essa analogia aqui, o sofrimento que nós temos durante o presente, durante a nossa caminhada cristã, nada disso vai importar quando nós estivermos na glória futura. Vamos pensar no sofrimento como esse caminho. Um avião, toda ali a questão dos animais, das plantas, tudo isso é um empecilho, são obstáculos que aparecem nas nossas vidas. Obstáculos que podem ser uma batalha espiritual. Obstáculos que podem ser simplesmente o desânimo, o cansaço. Mas quando nós sempre lembrarmos que nós estamos indo ver a cachoeira mais bonita do mundo, que é o céu, a presença gloriosa de Deus na nossa frente, nós poderemos ali adorar dia e noite, o caminho valerá a pena. Essa é a certeza, o caminho vale a pena. Vai ser sofrido, vai ser sofrido.
Com certeza vai ser sofrido. O que o próprio Jesus fala nos evangelhos: no mundo tereis aflições. Vai ser sofrido. Nós vamos carregar a nossa cruz diariamente, como Jesus nos ordena. Será sofrido. Mas tudo isso valerá a pena. E nós, no domingo, escutamos uma palavra abençoada. Nós ouvimos sobre como nós nos apresentaremos a Cristo na sua vinda. Mas eu vou trazer outro ponto de vista. Como nós esperamos a vida de Cristo? Como a natureza, a criação espera a vinda de Cristo? E como o próprio Cristo, o próprio Deus, espera a vinda dele? Isso é algo que nós devemos pensar. Porque nesse meio desses caminhos nós pensamos às vezes: será que Cristo ainda lembra de nós? Será que nós ainda temos alguém ali para nos sustentar durante toda essa caminhada que é difícil, é árdua? Nós sempre temos essas dúvidas em nossas cabeças. Então, nós vamos, o apóstolo Paulo vai nos dizer sobre isso durante esse trecho. Ele começa falando que há uma ardente expectativa da criação. A ardente expectativa, quando Paulo usa, essa expressão era usada para quando alguém ficava na ponta do pé, esperando algo acontecer ou alguém de importância chegar. A expectativa daquela pessoa era tamanha que nada mais importava, ela ficava na ponta do pé. As panturrilhas doem quando você fica na ponta do pé por muito tempo, mas a expectativa é tão grande, a ansiedade é tamanha que a pessoa ainda fica. A criação, ele vai colocar não só como nós, seres humanos, mas a criação como a própria natureza. A criação como tanto as árvores, os céus, pois junto conosco a natureza, a criação também caiu. E essa expectativa tamanha está baseada em somente uma coisa: a revelação dos filhos de Deus. E aqui revelação nada mais indica do que a vinda de Cristo. A criação, ela anseia, ela se coloca na expectativa em Cristo Jesus. Nós vamos ler lá em 2 Timóteo que o apóstolo Paulo, ele fala que ele sabe que ele tem crido, ele sabe em que ele tem depositado as suas confianças, as suas expectativas. As suas expectativas estão em Cristo Jesus, o qual mantém de pé e o guardará até o grande dia. Ele fala isso a Timóteo, mas também serve para nós. Nós temos sabido em quem nós temos crido? Nós temos crido no Senhor, que é todo-poderoso, que nos sustenta e nos guardará até o último dia. Não somente nós temos que saber disso, mas a própria criação, ela sabe disso. Ela anseia por essa razão. E além dessa expectativa estar atrelada nessa confiança, nós também temos que estar atrelado à fidelidade do Senhor. Lá em Mateus 6 fala que o Senhor veste os lírios do campo, que o Senhor ele alimenta as aves do céu. Quanto mais a nós, homens de pouca fé, o Senhor Deus não cuidará de nós? A fidelidade de Deus para conosco é tamanha, mesmo que nós não mereçamos. Mesmo que nós não mereçamos. Pois desde o passado, com nossos pais, Adão e Eva, nós caímos. Nós estamos afundados em pecado, a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é contra Deus a todo momento. Nós não conseguimos se desvincular do pecado. Nós somos justificados e santificados dias após dias pela graça e misericórdia de Deus. O nosso sofrimento pelo qual nós passamos é fruto dos nossos pecados, é fruto de nós mesmos. Às vezes, nem sempre é obra do maligno. Nós passamos por sofrimentos porque nós pecamos. Isso é a matemática básica espiritual. Pecado gera consequências. Atitude mais pecado igual a consequências. A álgebra básica aí do mundo espiritual. Então, o sofrimento que nós passamos, a criação também, ela tem essa expectativa, pois ela caiu. E nós vamos ler um pouco mais adiante que a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Nós lemos aqui que a culpa de tudo que acontece na natureza é nossa.
é nossa. Nós vamos ler lá em Gênesis 3, versículo 18, que por conta do pecado do homem, Deus chega ao homem e fala que a terra produzirá espinhos. Numa terra a qual o homem não tinha trabalho nenhum para plantar, para semear e colher um fruto bom, colher um fruto maduro, que dava prazer, alegria, já não aconteceria mais. Agora, com o suor do seu próprio rosto, com o sofrimento que ele iria passar ali, ele teria que estar dias e dias ali plantando, separando o alimento bom do alimento ruim. Esse alimento aqui não posso comer, pois esse alimento aqui envenenará. Então, o sofrimento, a natureza também responde à queda. Não por causa dela. Ela está sujeita à vaidade, e a vaidade, nós vamos ver na Bíblia que vaidade é um sinônimo para pecado. Vaidade é um dos pecados que a Bíblia cita, e um dos pecados que ela cita com muita frequência. A natureza está sujeita, a criação como todo está sujeita ao pecado por nossa causa. Quando nós ouvimos e nós olhamos assim que há um terremoto terrível que aconteceu no Japão, por exemplo, alguns anos atrás, aquele maremoto, aquele tsunami que devastou o Japão, nós ficamos espantados com a força da natureza e nós falamos, isso é terrível, se aquilo ali está acontecendo, irmãos, é por nossa causa. É por nossa causa. Nós vemos, alguns anos atrás, as queimadas ali no Pantanal, a natureza sofrendo, animais morrendo, uma biodiversidade riquíssima, morrendo por nossa causa. Por conta da vaidade do ser humano, por conta do pecado do ser humano, por conta da ganância de todos nós, como uma espécie, a natureza sofre. A natureza, ela sofre e sofre demais. E logo em sequência ele coloca na esperança que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele coloca a glória dos filhos de Deus. E quem somos os filhos de Deus? Somos nós. A glória que será revelada em nós, na vinda de Cristo, toda a restauração, nós vamos ler isso lá em Atos 3, 21, que Deus restaurará todas as coisas, e isso inclui a própria natureza. Tudo será novo, tudo será para a glória e honra de Cristo Jesus. Tudo será restaurado. E a natureza, a criação como um todo, os animais do campo, as árvores, as aves do céu, elas estão ansiosamente, estão aguardando essa libertação. E vamos ler mais à frente que elas gemem. O gemido, ela é a maior expressão de dor / prazer que alguém pode ter. Todo mundo aqui já bateu o dedinho na quina da mesa. Quando você bate o dedinho na quina da mesa, você dá aquela gemida de dor, você faz você tem aquele somzinho que representa toda a sua dor naquele momento. E a dor não é pouca, a dor é grande. Eu sei disso. Onde nós já batemos um pouquinho o dedinho. Então, a natureza ela está com esse gemido de ansiedade, de angústia pela volta de Cristo, pois ela não aguenta estar mais aprisionada. Ela não aguenta mais ser devastada, está condenada a uma vaidade não eterna, mas uma vaidade prolongada, a um pecado prolongado. E no versículo 22, sabemos que toda a criação ao seu tempo geme e suporta angústias. Não somente suporta angústias até agora. A Bíblia ela usa a angústia e o gemido. Lá em João 16, nós estudamos o Evangelho de João todo, aqui na igreja, né? Uma bênção, foi maravilhoso participar, eu aprendi muito durante esse tempo todo aqui, estudando o Evangelho. A Bíblia coloca a volta de Cristo, os dias finais, como uma mulher dando a luz. Como uma mulher dando a luz. E lá em João 16 fala que a mulher ela geme de dor por causa das contrações. Eu não tenho oportunidade de ser mãe, mas as irmãs aqui que já foram mães, elas sabem que durante a gravidez, o bebê chuta, o bebê se move, às vezes pelo peso da barriga, as mães sentem dores na coluna.
E todo aquele sofrimento em 9 meses, naquela ansiedade, quando é que esse neném vai sair? Como é que esse bebê vai sair? Ele vai nascer saudável? Ele vai nascer com vida? E toda aquela ansiedade, a Bíblia vai comparando isso como a volta de Cristo, nos dias finais. E a mulher geme, mas logo após os gemidos de dor e contração e aquele período de parto, a felicidade que toma quando o bebê nasce é tamanha. A alegria quando tem aquele ser humaninho nas suas mãos e você vê que você gerou uma vida, é uma alegria que é inexplicável. Falam que não existe um amor como o amor de mãe, porque é algo que transcende o seu próprio ser, transcende o seu próprio conhecimento do que é o amor. O amor para você se redefine depois que você é mãe e pai. Não é? É o que todo mundo fala. Então Jesus compara isso com os dias finais. E a natureza está nesse período, a criação como um todo, e nós estamos incluindo. Estamos nesses períodos de parto, onde a dor é grande, e a dor só vai aumentando, porque as contrações elas vão aumentando, o período de sofrimento vai aumentando, vai afunilando o tempo entre uma contração e outra, entre um sofrimento e outro. Mas logo depois virá a alegria, virá a volta de Cristo Jesus. Nós vemos lá que o salmista fala que o choro dura por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. O sofrimento só vai aumentar. O próprio Jesus fala isso. Ele fala que no final dos tempos haverá rumores de guerra. Filhos entregarão os pais, pais entregarão os filhos, irmãos trairão uns aos outros. Será um tempo, irmãos, difícil. Já está sendo um momento difícil até para nós. Tem alguns irmãos nossos que não podem simplesmente se reunir para falar sobre a pessoa de Cristo Jesus, que não podem abrir a Bíblia e ter o privilégio que nós temos aqui de estar pregando o Evangelho, de estar escutando a Palavra de Deus e estudar. E isto é dois sofrimentos que está em nosso presente, mas isso só irá aumentar dia após dia após dia. Mas quando chegar o momento em que o Filho nascer, que o Cristo voltará pela segunda vez, dessa vez não somente como aquele Cristo, como carpinteiro, sem beleza, sendo humilde, mas Cristo revestido de sua glória, de sua majestade, de sua beleza real. Quando Ele vier e tudo se fará novo, ali nós teremos alegria completa. Ali nós veremos que tudo pelo qual nós passamos valeu muito a pena. Vale muito a pena. Muito a pena. E o apóstolo Paulo vai continuar e vai falar que não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando sermos adotados como filhos. Repara que em nenhum momento o apóstolo Paulo ele coloca esse gemido como um gemido de desespero. Ele não coloca esse gemido como um gemido de que, ai meu Deus, o sofrimento está tamanho, Jesus está voltando, tudo vai acabar e entramos num parafuso de paranoias. O apóstolo Paulo não coloca isso. Em nenhum momento a criação, nem nós estamos nesse desespero. Estamos nesse anseio demasiado, nesse anseio a qual não nos dá descanso. Ele fala sobre as primícias do Espírito Santo, As primícias na Bíblia, há uma festa somente para as primícias. 50 dias após a Páscoa, que nós chamamos de dia de Pentecostes, a festa das primícias, ou a semana das primícias, aonde as pessoas ofertavam ali os seus primeiros frutos das suas colheitas, como forma de adoração e consagração a Deus, adorando, pois, mais uma vez, Deus está provendo o alimento daquela nação, e consagração, consagrando a sua plantação, consagrando a sua colheita, para que naquele período ali haverá bons frutos, haverá glória, haverá fartura para eles. E as primícias representavam o melhor. Nós vemos lá em Gênesis que Caim
e Abel, um dos irmãos, ele oferece as primícias, os primeiros frutos, as primeiras crias ali que nasceram. E aquilo ali foi visto por Deus com olhos bons. As primícias representam o melhor. E nós vamos lembrar que é no dia de Pentecostes que há o derramar do Espírito Santo. Que o Espírito Santo vem em encontro ali numa casa e se derrama, onde pessoas começam a falar em línguas estranhas. E começa ali um derramar maravilhoso do Espírito, e o Espírito Santo começa a fazer a sua obra no meio da igreja. E conduz ali a igreja a um período maravilhoso, a um período ali de abundância espiritual, onde há dons se manifestando à torta e à direita, onde pessoas são curadas, onde pessoas profetizam, onde velhos têm visões e onde novos proclamam a glória de Deus. Então é nessas primícias do Espírito Santo que Paulo está falando. Obviamente já não nós vivemos na época das primícias do Espírito Santo, né? O povo, a igreja que viveu as primícias do Espírito Santo é uma. Hoje nós somos uma igreja em uma época totalmente diferente. Mas nós ainda experimentamos do derramado Espírito entre nós. Talvez não na mesma proporção que aquela igreja um dia experimentou, mas ainda o Espírito se faz presente entre a igreja. Creio que todos aqui creiam nisso, amém? O Espírito Santo ainda age no meio da sua igreja. E através desse derramado Espírito é que nós não nos desesperamos em meio a tantos sofrimentos, a tantas angústias, a tantas turbulências. Então, quando nós ansiamos pela volta de Cristo Jesus, pela volta de Deus e a restauração de todas as coisas, nossa mente tem que estar sempre focada em Deus. O sofrimento é grande, mas eu tenho um Deus que derrama o seu Espírito, o Consolador, o Conselheiro, nas próprias palavras de Jesus Cristo, que me auxilia dia e noite, que me sustenta durante os períodos difíceis. É Ele que me mantém de pé, é Ele que me guia durante o caminho escuro. Nós vemos que a luz para o caminho do cristão é a palavra de Deus. É o próprio Deus que nos guia nesses momentos de trevas. É o Espírito Santo que está ali nos consolando. É olhando para a cruz e vendo a obra redentora de Cristo Jesus, a qual nós encontramos paz, na qual nós encontramos salvação. É olhando para Deus Pai, Criador, o Todo-Poderoso, que criou céus e terra e tem todo o poder para fazer todas as coisas. É nisso que nós esperamos, irmão. É nessa que é a nossa grande expectativa. É essa a grande expectativa do cristão. É nisso que tudo vale a pena. Nós vemos na Bíblia que o morrer para o cristão é lucro, pois nós encontraremos com o Senhor. É isso, irmãos. É estarmos firmes na rocha, estarmos firmes no alicerce chamado Cristo Jesus. É isso que vai nos manter de pé, é isso que mantém a igreja de pé, é isso que mantém o evangelho de pé durante todos esses anos. Se levantaram impérios, se levantaram homens malignos durante toda a história da humanidade, mas nós vemos uma igreja que resistiu, nós vemos uma igreja que se manteve fiel a Deus. E é esse remanescente fiel, são essas ovelhas que são rebanhos de Cristo Jesus, e verdadeiramente são rebanho, né? Deus fala que há ovelhas há lobos vestidos de peles de ovelhas. Esses não entrarão no céu, mas aqueles que são ovelhas têm um bom pastor. Um bom pastor que te guia a pastos verdejantes e as águas tranquilas. É esse bom pastor que não deixará nada faltar em nossas vidas. É esse bom pastor que no momento de dificuldade, no sofrimento presente, sustentará, estará ali dia e noite, sendo um refúgio, sendo um alicerce, como diz lá em Salmos 46, que o Senhor é o meu refúgio, Ele é meu alicerce. É nele que nós confiamos, nesse derramado Espírito, nós temos essa prova grátis do que é a paz eterna, do que é o céu, do que é a salvação. Olha que maravilha, irmãos. Somente através da graça e misericórdia de Deus
nós conseguimos passar por esses momentos. Nós vamos ver mais à frente que o apóstolo Paulo nos chama de fraco. Como alguém que é fraco pode sustentar uma luta? Vamos imaginar eu, magro, vou lá e quero enfrentar um lutador de MMA. Com certeza eu vou ser espancado, pois eu sou fraco perto daquele homem. Sou fraco. Mesma coisa nas lutas espirituais. Nós somos fracos e nós dependemos do Espírito Santo. Nós dependemos da mão de Deus nos guiando. E ele fala que nós gememos nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos de Deus e a restauração dos nossos corpos. Restauração dos nossos corpos está falando literalmente de um novo corpo. De um corpo agora não mais que tem nenhum resquício de pecado, totalmente livre para adorar a Deus, chegar a Deus com vestes limpas, de santidade. É nesse corpo que o apóstolo Paulo está falando. É neste tipo de momento em que nós devemos ansiar, aguardar, gemer ansiosamente e inexpressivamente. Nós devemos estar esperando e nos preparando para esse momento. O obreiro Samuel, no domingo, fala que nós temos que nos preparar assim como as 5 virgens prudentes para nos chegarmos ao rei. Para quando chegarmos ao rei, naquele grande dia, no dia que será restaurado todas as coisas, nós receberemos um corpo novo. Nós ouvimos de Deus: servo bom e fiel, sede bem-vindo ao descanso eterno. Parabéns, você colocou suas esperanças, suas expectativas em Cristo Jesus. Você depositou a sua fé no Espírito Santo. Passou pelos momentos de adversidades que foram postos a você. Agora, descanse. Agora descanse. A batalha que nós enfrentamos, que nós enfrentaremos, um dia terá o seu fim. Um dia terá o seu fim. Nós não seremos capazes de pôr um fim nisso. Será o próprio Deus, com toda a sua perfeição, com toda a sua glória, toda a sua justiça, que julgará ímpios e puros. Ali naquele mesmo dia, separará joio do trigo. Nós devemos permanecer fiéis à palavra de Cristo Jesus, colocando o Espírito Santo como alicerce em momentos difíceis. Pois hoje em dia há uma ansiedade, há uma síndrome de que eu preciso saber, de que tudo tem que acontecer no meu tempo, que às vezes tomamos o próprio lugar do Espírito Santo, tomamos o próprio lugar de Deus e fazemos coisas que desagradam ao Pai. Fazemos coisas que desagradam ao Pai. A nossa esperança não tem que estar em nós, ou no ontem, ou no amanhã, mas sim em Deus. Tem que estar todo dia em Deus. E ele vai continuar falando que a redenção do nosso corpo nós esperamos porque temos esperança de que somos salvos. E a esperança, ela é algo que nós não vemos, mas nós cremos. E nós esperamos com paciência, nós aguardamos com paciência. O apóstolo Paulo fala como nós devemos aguardar essa vinda de Cristo, com paciência. Lá em Mateus, capítulo 24, fala que nem o próprio Jesus, nem os próprios anjos do céu sabem o dia da vinda do Filho do Homem. Somente o Pai sabe. Então, se nem o próprio Jesus está colocando a ansiedade, a impaciência à frente, Ele mesmo sendo Deus, Filho, está colocando uma impaciência, quem somos nós para querermos apressar a vinda de Cristo? Quem somos nós para falarmos quando Cristo vai voltar? Pois todos nós aqui já temos um bom tempo de caminhada, nós já ouvimos falar, o mundo vai acabar em tal dia, vai acabar em tal tempo. Quem somos nós para falar tal coisa? Quem somos nós para querermos apressar os planos perfeitos de Deus? Um plano que já existia antes mesmo da criação do mundo, que levou milênios e milênios para se consumir o plano de salvação daquela cruz. Quem somos nós para ditar o tempo?
Quem somos nós? Lá em Eclesiastes vai falar que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Nós devemos aguardar esse tempo. Nós devemos aguardar. Que o nosso coração não seja impaciente. Ansiar pela volta de Cristo é algo. Ser impaciente e querer apressar a volta de Cristo é totalmente diferente. É imprudente. Não é bíblico. Não é bíblico. Ansiar pela volta, normal, nós cantamos Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos por esse dia. Nós até chegamos a imaginar como é que será as ruas de ouro, as mansões que viveremos, quem nós encontraremos no céu, quem serão os nossos vizinhos celestiais. Nós pensamos nisso. Isso é normal, é saudável até ter essa imaginação e esse anseio pela volta de Cristo. Mas nós devemos ser pacientes, pois Ele virá. Ele virá. A palavra de Deus fala que Deus é fiel, Ele não é como um homem para mentir. Nós não podemos colocar as nossas inseguranças e as circunstâncias do presente, ali as dificuldades momentâneas, na frente da fidelidade ao nosso Deus. Nós não podemos atropelar etapas, nós devemos seguir passo a passo. Primeiro somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Dia após dia nós devemos nos justificar, nos santificar, para naquele dia sermos glorificados junto com Deus. Não é como nós queremos, irmãos. Não é como nós queremos. É como Deus já ordenou. E Deus ordenou que nós teremos dificuldades, nós teremos aflições. Mas Ele também ordenou que haveria um Espírito Consolador, Conselheiro, que estaria ao nosso lado. Ele não nos desampararia. Há uma promessa para nós, a promessa de que o Espírito Santo está conosco. E Ele vai nos sustentar durante essa caminhada. Então, irmãos, não vamos tomar o lugar de Deus por causa da nossa ansiedade. Deus entende os nossos gemidos inexprimíveis, nossos gemidos de angústia, de sofrimento. Ele é um Pai bondoso. O próprio Jesus fala que qual pai que um filho pedindo um peixe dará uma cobra? Quanto mais o Pai Celestial. O Pai Celestial, Ele preza pelo nosso bem. Ele sabe quando nós estamos tristes, Ele sabe quando nós estamos sofrendo, passando por adversidades. E Ele entende isso, mas Ele sabe que isso é necessário, que isso é um caminho natural das coisas. O pecado, ele está no mundo e sempre existirá. Ele sabe que enquanto houver pecado, haverá sofrimento. Ele sabe que enquanto houver o desvio da santidade, ali haverá problemas, haverá atritos. Irmão contra irmão, pai contra filho. Ele sabe disso. E Ele sabe. E tanto que Ele sabe, que Ele coloca o Espírito Santo para interceder por nós. E Ele coloca aqui, a partir do versículo 26, que o Espírito, da mesma maneira, Ele ajuda em nossa fraqueza. O apóstolo Paulo, ele coloca nossa fraqueza. Ele se inclui como um fraco. Há vários tipos de fraqueza, irmãos. Há a fraqueza física, que vem com o tempo, normal. Né? Quanto mais tempo passamos, mais debilitados nós ficamos. Nós vemos isso com os senhores de mais idade. Nós vemos que os senhores de mais idade já não conseguem mais correr da mesma maneira que corriam. Às vezes tem doenças que não tinham antes, isso tudo por conta da idade. Nós vemos que pessoas ficam mancas, têm problemas de saúde, e diversos outros por conta de uma fraqueza física. Há também a fraqueza emocional. Todos nós estamos sujeitos a essas fraquezas. Hoje em dia, infelizmente, o mal que assola a nossa sociedade é a depressão, a ansiedade, coisas relacionadas ao nosso psicológico, ao nosso emocional. E isso também todos nós estamos sujeitos. Nós vemos que vários homens de Deus passaram por momentos de tristeza, momentos de lamentação. O próprio profeta Jeremias tem um livro, sabe, fala lamentações, um momento de tristeza, um momento de angústia. E isso é uma fraqueza espiritual, pois nós não fomos criados para sentirmos tristeza, nós não fomos criados para ficarmos ansiosos, nós fomos criados em imagem e semelhança de Cristo.
Isso é uma fraqueza nossa. E há também as nossas fraquezas espirituais. Todos nós passamos por um momento de fraqueza espiritual. Seja ele por causa do pecado, um esfriamento espiritual, seja ele por diversas razões. Mas o mais interessante é que o Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo chega ao Pai, colocando todas as nossas fraquezas. Ele é o próprio Deus. Já paramos para pensar que o próprio Deus intercede por nós, olha por nós, nos ajuda. Às vezes, quando nós estamos num momento de uma circunstância, de um momento de tribulação, nós às vezes esquecemos que o próprio Deus está junto conosco. O próprio Deus está intercedendo. A palavra de Deus está falando aqui, em Romanos. Ele está intercedendo por nós. Mas nós ficamos cegos espirituais, que nós não vemos o próprio Deus agindo em nosso favor ali naquele momento. Nós reclamamos de barriga cheia às vezes. Nós reclamamos, Deus, porque o Senhor está me fazendo passar por isso. Meu Deus, que tribulação. Enquanto isso, o próprio Deus está ali do seu lado, sustentando, intercedendo, orando com você, orando por você junto ao Pai. Essa é a nossa fraqueza. A palavra de Deus fala que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda conseguiria mover montanhas. Jesus fala isso usando uma hipérbole, obviamente, mas isso demonstra quão pouca fé nós temos. Que não é comparado a um grão de mostarda. O grão de mostarda é o menor grão conhecido pelo ser humano. E por essa falta de fé, às vezes nós sucumbimos nessas tribulações, nesses momentos de adversidade. E somente pela misericórdia e pela graça de Deus nós conseguimos ser levantados desse momento. Nós passamos agora por um momento de pandemia. Graças a Deus, nossa igreja saiu dessa pandemia muito bem. Recebemos novos irmãos, isso é maravilhoso. Mas a realidade de muitas e de várias igrejas, se não a maioria, é que irmãos fraquejaram na fé. E por falta de fé e por essa ansiedade, esse momento de desespero espiritual, ao invés de se chegar a Cristo e deixar o próprio Espírito Santo interceder por eles, se desviam da fé. E às vezes não voltam. Nós somos altamente dependentes de Deus. Em meio às nossas dores, há somente um médico que pode curá-las, que é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo, é a própria palavra, é a Bíblia. Somente nesse momento que nós teremos alívio espiritual, através da intercessão do Espírito Santo em nossas vidas. Ele vai continuar falando que isso acontece porque nós não sabemos orar como convém. Duro ouvir isso. Duro. Saber que agora nós não sabemos orar como convém, agora nós podemos pensar até que nossas orações não foram válidas perante a Deus. Que é duro ouvir isso. Eu não sei me chegar ao meu Pai Celestial. Eu não sei como me apresentar a Ele. Eu não sei como pedir, eu não sei como agradecer a este Pai tão bondoso, que quando eu estava caído, me levantou. Quando eu estava no império das trevas, me resgatou. Quando eu estava no mundo de adversidade, me sustentou. Nós não sabemos orar como convém. E isso continua até hoje. E o próprio Jesus já nos ensinou a orar. Jesus, ele coloca a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e vai continuando aí. Acho que todos conhecem a oração do Pai Nosso. Mesmo com o próprio Jesus, o próprio Deus Filho, estando presente, carnalmente, rosto a rosto, face a face, nos ensinando a orar, por conta da nossa fraqueza, por conta da nossa falta de fé, nós não conseguimos. Nós sucumbimos. Nós somos levados pelo momento. Nós somos levados pelo caminho que é ardiloso. Isso é crucial para nós, irmão. Porque se nós não sabemos como orar, e a oração ela é o ponto-chave da vida
que um cristão tem comunhão com Cristo Jesus. É o relacionamento mais pessoal que você pode ter com Deus dia a dia, é a oração. E esse relacionamento, nós não sabemos. Nós não sabemos manter esse relacionamento. Esse relacionamento só existe por conta do próprio Deus. É um relacionamento sustentado por um único lado, né? Uma única pessoa, que é o próprio Deus. O próprio Espírito Santo que está ali, sustentando, percebendo por nós. E vai continuar aqui, ele intercede por gemidos inexprimíveis. É inexprimível como o Espírito Santo chega a Deus intercedendo por nós. Não existem palavras. Como eu falei anteriormente, todos nós já batemos o dedinho. Ou nós já tivemos uma dor tremenda. E às vezes nós temos uma dor tão tremenda que nem o grito sai de nossas bocas. Porque a dor é gigante. É esse tipo de gemido que o Espírito Santo chega ao Pai, nos apresentando a Ele. É com esse tipo de gemido. É um gemido que quase não sai voz, de tanta angústia, de tanto sofrimento, de tanto pecado. E quando Ele nos apresenta a Deus, Ele pede pela misericórdia pelas nossas vidas. É só isso que nós podemos ter. É só isso que nós podemos ter. E continuando, lá no versículo 27, fala que aquele que sonda os nossos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede segundo a vontade de Deus, e de acordo com a vontade de Deus. A oração, a intercessão do Espírito, ela é alinhada com o próprio Deus Pai. Ela é alinhada com o próprio Deus Pai. Obviamente, pois ele é parte da Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são unos. É um Deus que é um mais um que dá um. Uma matemática inexplicável que nós temos. Somente algo que nós acreditamos, algo que nós temos pela fé. E isso explica porque muitas das nossas orações e porque muitos dos nossos pedidos não são atendidos. Porque nós não oramos de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos orar como convém. E não sabendo orar como convém, consequentemente nós não sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não sabemos. A vontade de Deus para as nossas vidas é qual? Passar pelos sofrimentos. Vamos passar por esse sofrimento. E além de passar por esses sofrimentos, obviamente teremos os resquícios de abundância, os momentos de paz. Óbvio que Deus não é um Deus maligno, Ele dá respiro, Ele dá descanso aos seus filhos. Mas a maioria dos momentos, vamos falar a verdade, que são aflições. E são momentos ardilosos, são momentos que doem o nosso coração, são dores inexprimíveis. Vamos colocar assim, dores inexprimíveis. E é nesse momento que o Espírito Santo intercede por nós, ele se alinha com a vontade de Deus. A vontade de Deus de nós permanecermos atrelado a Ele, num corpo, como uma igreja saudável, uma igreja que tem como sua base, seu alicerce, Cristo Jesus, Deus Pai, a palavra de Deus. É isso, irmãos, essa é a vontade de Deus, que nós permaneçamos em fé, que nós resistamos a esses momentos complicados, a esses momentos difíceis. Deus nos quer sempre o nosso bem. Ele quer que nós nos chegamos a Ele naquele dia com vestes justificadas, vendo que nós procuramos a santidade dia após dia, e através do Espírito Santo, e através de nós deixarmos Ele mudar a nossa vida, Ele veja em nós servos bons, servos fiéis, filhos de Deus, os quais vão ser renovados os seus corpos, aonde a glória de Deus será revelada. Aquele dia, lá em Apocalipse fala que todo olho verá, todo ouvido ouvirá, vai ser algo tremendo. Há uma glória que jamais ninguém viu. Jamais ninguém viu. A glória de Deus jamais ninguém presenciou, e ela virá em sua plenitude.
e ela virá em sua plenitude. A vontade de Deus é que nós nos mantenhamos firmes até aquele dia. Até aquele dia. O caminho é difícil, eu sei. Eu só tenho 18 anos e já estou achando difícil para mim. Imagina para os irmãos que têm 50 anos de caminhada, 60 anos de caminhada, como eu conheço irmãos que têm esse tempo de caminhada na vida cristã. Imagina quantas coisas esses irmãos já não passaram, mas vê-los se mantendo firmes. É isso que nós devemos almejar. É sempre estar nos atos do Senhor. Porque um dia nos atos do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer palácio. Vale muito mais a pena, irmãos. Estar na presença de Deus vai fazer com que todo esse sofrimento vale a pena naquele dia. Vai fazer, irmãos. Então vamos nos manter firmes, sempre buscando o perdão de nossos pecados, sempre nos santificamos, sempre procurando a justificação pelo Espírito Santo. Pois somente isso fará valer a pena tudo que nós vivemos atualmente. E o apóstolo Paulo vai finalizar de uma forma com um versículo que eu já escutei uma vez, uma expressão que eu ri muito, versículo de geladeira, um versículo que todo mundo conhece, versículo que todo mundo tem gravado, versículo 28, acompanhe na sua Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vimos anteriormente que nós não sabemos chegar a Deus como convém, orar a Deus como convém, e nós não sabemos a vontade de Deus, nós não temos a consciência da vontade de Deus para nós. E quando muitos falam esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, usam como um versículo para dar uma impulsão ali, né, que recebem com essa palavra que tudo vai dar certo na sua vida. O ano de 2022, nós estamos só no dia 9 de fevereiro, tudo vai dar certo. Relaxa que não vai ter nada disso de batalha espiritual. Relaxa. Receba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Receba, irmão. Mas, agora, lendo todo esse trecho que o apóstolo Paulo coloca para nós, o bem maior é a volta de Cristo Jesus. É a volta de Cristo Jesus. É se manter firme na fé. Esse é o bem maior. Ele coloca o bem. Nós vamos lembrar do contexto. A igreja ela estava dividida, ela estava tendo ali alguns atritos lá em Roma. Isso é o bem? Não é o bem. Uma igreja dividida, uma igreja que tem ali os seus problemas, isso não é um sinônimo de que está tudo indo bem. Não é mesmo? Não é um sinônimo de que está tudo indo bem. Pelo contrário, nós falaríamos que essa igreja está indo de mal para pior. Mas o bem maior para o cristão é a glória eterna. É a glória eterna. O maior bem que nós temos hoje, atualmente, é a salvação de nossas almas, que é algo que nós não merecemos, mas recebemos pela graça de Deus, pela misericórdia que Deus instaurou em nós e teve conosco. Nós recebemos esse bem maior. Nós passaremos por dificuldade, irmão. Nós estamos só no dia 9 de fevereiro. Relaxa que até o dia 31 de dezembro tem muita coisa. Garanto que vamos passar por batalhas tremendas, dificuldades no nosso lar, nosso trabalho, nosso ambiente de estudo. Vamos passar por dificuldades. Vamos passar por dificuldades físicas, emocionais, espirituais principalmente. Mas nós temos algo que nós vemos à frente, que é a glória de Deus. E vamos lembrar da analogia da cachoeira. Não importa o caminho, o avião, o engarrafamento do caminho, 7 horas andando numa mata, o urso, os animais selvagens. Quando chegarmos na cachoeira, que é o céu, tudo, absolutamente tudo que nós vivemos, que nós passamos, terá valido a pena. Terá valido a pena. E até chegarmos na cachoeira, nós teremos um Deus que intercede por nós,
que nos sustenta. E quando esse Deus voltar, não restaurará somente a nós, mas a tudo e a todos. A criação será restaurada. Os animais, as plantas já não mais gemerão de dor, de angústia, esperando a volta de Deus. Não será mais aprisionada. Nós não teremos mais sofrimentos. Nós não conheceremos mais o que significa tristeza. Nós não conheceremos mais o que significa dor, sofrimento, trabalho. Tudo será para a glória de Deus. Tudo. Que nós saiamos daqui, irmãos, com a fé renovada. Porque os momentos difíceis estão em todo lugar, a todo tempo. A palavra de Deus fala que basta cada dia o seu mal. Todo dia terá um mal diferente. Não importa, apesar de ser um dia muito feliz para as nossas vidas, sempre terá um detalhezinho, nem que seja o pecado que nós cometemos em silêncio. Mas a cada dia o seu mal, haverá um dia em que o eterno será glorificado. E isso acontecerá dia após dia, século após século, milênio após milênio, para toda a eternidade. E é isso que nos sustenta, irmão. É isso. Que as circunstâncias desse mundo não abalem a sua fé, mas você encontre fé em Cristo Jesus. Não fé nas suas próprias forças, porque nós somos fracos. Nós somos fracos. Vamos nos manter firmes em Cristo Jesus. Vamos ser uma igreja saudável, uma igreja sólida, para que quando nós estivermos naquele dia, Deus veja em nós servos bons e fiéis. Amém? Amém. Deus Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, por mais uma vez estarmos na Sua presença, nos chegando com ousadia, Pai, porque nós não sabemos orar como convém. Eu não sei orar como convém, Pai. Eu não sei qual a Sua vontade para a minha vida, nós não sabemos qual a Sua vontade para todos nós. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor intercede por nós e que o Senhor está conosco dia após dia. Senhor, renove a nossa fé, renove a nossa esperança, Pai. Mesmo que nós não vemos aquilo que será feito, nós não sabemos o dia em que acontecerá, Pai, mas que o Senhor nos mantenha firme e forte na Sua presença, Pai, trazendo renovo de alegria, renovo de paz, não só para essa semana, mas para esse ano, para as nossas vidas, Pai, ou até a Sua volta, para que quando o Senhor volte, encontre em nós pessoas que passaram por esse sofrimento, mas não perderam a fé, continuaram alicerçadas no Seu Santo Espírito. Que o Senhor seja conosco dia após dia, fortaleça e nos ajude em nossas fraquezas, pois somente a Ti, Pai, seja a honra, a glória e o poder, não só hoje, Pai, mas para todo sempre. Em nome de Jesus.